gente! Estamos aqui com mais um Real Mami. E hoje, novamente, eu tenho aqui minha porta-voz, a Camis, pra quem não conhece. Quem não conhece ainda, né? Tô ali no Instagram da Gravidicas pelos bastidores. E hoje tô aqui dando um auxílio aí, que é a Lari. Ai, tá gente, com essa voz. Mas daqui a pouco volta. Mas hoje eu falei assim, Camis, vamos lá, porque hoje a gente tem uma convidada que ela veio, gente, pra descomplicar a maternidade, né, Camis? Sim. E como que é o tema de hoje, Camis? O bebê chegou e agora? E agora, Kelly, me fala, como que a gente descomplica a maternidade? Se apresenta, por favor. Bom, muito prazer, é um prazer estar aqui, gente, poder falar com vocês. Meu nome é Kelly, eu sou pediatra, eu também sou consultora internacional de amamentação, que eu adoro falar desse assunto, e tudo para descomplicar a maternidade. E eu também sou mãe de 2 meninas lindas, a Sara e a Esther. Uma é bebezinha, tem aí 7 meses, e a outra vai fazer 3 anos. Você tem 2 pequenininhas, né? É. Tamo aí, também sabemos na prática os perrengues das mães, né? E eu sei também como que a gente pode descomplicar isso como pediatra e tô aqui pra tirar as dúvidas de vocês e descomplicar. E falando, Nossa, que delícia, né? Falando Porque em que conteúdo top hoje, hein? Sim. Caramba, e aí, Camis? Falando em descomplicar, né? O que uma mãe de primeira viagem precisa saber, assim, pra começar? Descobriu que tá grávida? Eu costumo falar, né, até do meu perfil. Aliás, meu perfil é o Pediatria Descomplicada, para quem ainda não me segue. Tem lá o meu Instagram, YouTube e o blog com os mesmos nomes. O mais importante para uma mãe ou uma futura mãe é informação. As mães, é lógico, elas se preparam. É importante, obviamente, você também saber o que comprar, né? Você poder dar o melhor conhecimento para o seu filho, estudar sobre sono, sobre amamentação, sobre desenvolvimento. Então, eu acho que é um presentão aí para as mães você realmente ter esse conhecimento, e por isso que eu acho incrível essa iniciativa de vocês aqui, como, né, a Gravidicas, trazendo isso para as mães, assim, muito mais do que, né, apenas a loja física. Não, vocês estão trazendo o poder aí para essas mães. Porque se a gente tem internet, a gente tem que usar a internet para isso. Trazer o máximo de conteúdo que a gente pode para agregar, né? Eu acho que é o meio mais fácil, né? De trazer da comunicação, né? Então, assim, não é sobre produto, é sobre o acolhimento. O podcast, o Real Mami, ele veio para isso, para acolher. Porque eu falo que a maternidade, ela é muito solitária. Sim. Então, quando a gente consegue ter conteúdos para compartilhar, para agregar, para abraçar, acolher essa mãe, sim, eu falo que não tem preço isso. Então, o intuito desse podcast é justamente isso, né? E vamos lá. Vamos lá. Porque eu quero aprender hoje com vocês. Mas estudem, se empoderem, e eu tô aqui pra falar tudo pra vocês. E dizem que o bebê, quando nasce, às vezes ele nem sabe que nasceu, né? Eu queria saber um pouco sobre o que é esterogestação, é isso? Esterogestação. Eu também costumo sempre falar isso nas minhas redes sociais. E a verdade é que existe teoria, que é a teoria da esterogestação, que fala que o bebezinho ele é muito imaturo. E o bebê ele precisa nascer, né, com 40 semanas, ali depois dos 9 meses de gestação, porque se fosse ficar mais tempo para o cérebro amadurecer, para o bebê crescer, se desenvolver mais daquilo, ele não passaria no canal de parto. Então, o bebê nasce porque ele precisa nascer. E fazendo uma comparação, por exemplo, com mamíferos, com outros, né, vamos dizer, animais, né, o cabritinho, no primeiro dia que o cabritinho nasce, ele já precisa ficar de pé, né? Então, você imagina o quanto que existe ali de coisas que precisam acontecer naquele desenvolvimento. O bebê, né, o ser humano, ele demora aí 1 ano para conseguir andar, para ficar de pé. Então, quanto que, né, esse bebezinho ainda precisa amadurecer? Então, existe a teoria, né, de John Bowlby, que ele fala sobre essa parte do teoria do apego, e também fala sobre a questão da esterogestação. Alguns falam que essa esterogestação dura os 3 meses, então eles chamam de 4º trimestre, né? A gente tem 3 trimestres na gravidez, e o 4º trimestre seriam os primeiros 3 meses, que o bebê ainda é muito imaturo, ele chora muito, é um bebê que precisa de muito colo, aí vem, né, aquela história, que não pode dar colo. Vai viciar no colo. Vai viciar no colo, e as pessoas falam isso, e é incrível, porque por mais que a gente fale tanto isso nas redes sociais, que não vicia, que é muito bom, que o bebê precisa,
ainda tem mãe se sentindo culpada por causa disso. Mas o bebezinho... Culpada por dar muito colo? Culpada por dar muito... Assim, culpada tipo, ai, tô mimando. Ai, será que eu tô fazendo certo? Até se sentindo insegura, o que eu acho que, enfim, é até triste. Porque tanto palpite, né? Ai, não dá muito colo, que essa criança vai ficar só dependendo de colo, né? Eu acho que é muito palpite. Muito. E no fim... dá colo, porque depois ele não vai mais querer colo, Exato. né? O tempo passa tão... Eu sinto isso por conta dos meus filhos. O meu de 3 anos, às vezes eu falo, ai, vem cá, meu pequenininho. Eu falo, não sou pequenininho, eu sou grandão já. Eu, não, vem cá, meu bebezinho da mamãe. Ele, não, mamãe, para. Porque ele tem um irmão de 7 e ele não quer mais ser o meu pequenininho. Ele quer ser o grandão, igual o irmão, sabe? E dá tanta saudade, né? Dá muita, passa muito rápido. E esses 3 meses que é da esterogestação é o bebezinho ali que ainda não se sabe ou não se sente separado da mãe. Então, ele, como se ele fosse o mesmo ser, né? Ele não se entende como indivíduo separado da mãe. Essa é a teoria da esterogestação. Então, tudo que faz simular o útero, então, tudo que a gente faz lá ali com o bebê, que ajuda a simular o útero. Então, um lugarzinho apertadinho, aquele famoso ruído branco, que é o... Nossa, amo! Que é o barulhinho do coração, né? Fazendo... Isso também faz com que o bebezinho se sinta mais em casa, né? Porque o lar dele ali foram uns 9 meses dentro da barriga. O colo, né? O balanço suave, a própria sucção da amamentação. Então, tudo isso Você faz... gosta do coeiro? Eu gosto. Eu acho que o coeiro, ele ajuda a simular também o útero. É lógico que tem que ser feito de maneira segura, tudo, né? O bebezinho ali para não ter riscos. Mas ele super pode ajudar nesses momentos. Então, é uma dica boa para as mães, é falar, calma. As mães falam assim, meu bebê tem 1 mês e ele não dorme, eu não sei o que eu faço. Aí eu falo assim para a mãe, olha, calma, ele só tem 1 mês. Ele mal sabe que nasceu. Vai ficar tudo bem, acolhe, dá muito colo. E, de verdade, passa muito rápido. E passa mesmo, né? Passa. Como passa? E como que essa mãe, né, recém-mamãe também, pode introduzir uma rotina para esse bebê também recém-nascido? Começar a introduzir uma rotina. Eu falo que a rotina, ela precisa... isso eu até falo um pouco no meu curso, que é o curso Sono Descomplicado, que eu falo sobre sono e Nossa, dou bastante legal, dicas. você tem alguns cursos, né? Tenho. Legal, depois, no final, compartilha, porque eu acho que tudo que é curso que tem para agregar uma coisa, a gente está falando em 1 hora, um bate-papo. Mas depois, no final, compartilha esses cursos, que eu acho que esses conteúdos têm que ser compartilhados para ajudar. Porque, imagina, sono é uma dor muito grande. A amamentação é uma dor muito grande. Sim. Então, assim, depois compartilha seus cursos, porque essa mãe que está assistindo e está naquele momento, meu Deus, eu não sei mais como fazer, com certeza seu curso vai dar vai acolher e vai dar um norte, né? Sim. Então, depois você compartilha ele. Pode deixar que eu falo assim. Então, assim, o sono é algo que a rotininha você vai formando, né? Primeiro que o bebezinho recém-nascido, ele não diferencia o dia da noite. Então, ele pode ser que ele fique acordado durante o dia, como recém-nascido, e fica muito sonolento e durma mais à noite. Então, como primeiro momento, uma dica super boa que eu daria é expõe o seu bebê à luz natural, né, durante o dia, fazer as sonecas, mas ele vai começar a sentir que existe mais movimento, mais barulho. As sonecas no quartinho, você acha que tem que, durante o dia, tudo escuro ou deixar com a luz do dia? Olha, eu acho assim, que a verdade é que pode ser, sim, feito à luz do dia ou no escuro. Eu falo que se o bebê tá bem, que se ele não precisa disso e não tá atrapalhando ele, também não precisa ficar deixando no escuro, com aquele barulhinho branco, tudo perfeito. E eu vou dizer uma coisa pra você, Lari e Camila. No primeiro filho, na primeira filha, era tudo perfeito, né? Era luz branca, ela barulhinho branco, era lá no bercinho, tudo perfeito, eram os horários que eu ficava, sabe... Mãe militar, né? Não, eu era militar, assim, um nível que o meu marido falava, não é possível. Mas, assim, a gente também colhe os frutos, né? E os frutos, ela tem uma boa rotina, ela dorme bem. Então, todas essas coisas eu sei que eu colhi. E depois meu marido entendeu que isso fazia parte, que isso era importante. Mas na segunda filha, eu falo que eu nasci no meio de uma reforma ali de casa, era barulho de furadeira, eu querendo assim falar, ai, não. E deu tudo certo, né? Então é lógico que o que for possível, você também ajudar a instituir essa rotininha, ajuda o bebê, ajuda a guiar o bebê.
Mas mais ou menos com 6 semanas é que ele vai começar a diferenciar o dia da noite. E mais ou menos com 2 meses é que a gente começa a conseguir instituir uma rotina. Mas a rotina, ela não é rígida. A rotina é estruturada. Então, é muito mais sobre sequência e ciclos e você entender o bebê, a necessidade dele daquele momento. Depois, por exemplo, dele conseguir ter fome, aí ele mama, acorda, brinca. Eu falo que tem toda uma teoria também que eu explico, que é a teoria do abraço no meu curso. Tem todo um acróstico, algo que eu criei mesmo lá para explicar. Mas é uma rotina que o bebê ele acorda, aí ele vai brincar, ele vai mamar, ele mama, ele brinca e depois ele vai sentir sono. Então esse ciclo ele se repete ao longo do dia. Então não é assim, ele acorda às 7 horas, aí 7h15 mama, entendeu? Porque isso fica uma coisa muito difícil para as mães cumprirem. Robótica, né? Muito robótica. E as mães ficam doidinhas, né? Eu falo que os aplicativos que existem de sono, esses aplicativos que a mãe anota tudo, sabe? Tempo de mamada, qual peito que foi, que horas dormiu. Eles são bons, mas eu falo assim para as mães, isso aqui é mais um guia para você. Fica tranquila, vai sentindo também o seu instinto, né? Para ela não se perder, né? Porque os bebês, eles dão sinais, né? Dão sinais de sono, de fome. É óbvio que eu falo que a mãe, né, o bebê chegou, o bebê é recém-nascido. A mãe também é recém-nascida. Então, ela não sabe o que é o que o bebê está chorando. E aí, ela fica com medo de alguém falar assim, aí, você sabe o que é? Tá chorando, e agora? Eu falei, não sei, né? E ela fica insegura com isso. Então, ela tá aprendendo a entender, a conhecer o seu bebê. Mesmo que não seja mãe de primeira viagem, muitas vezes aquele bebê, ele é único, ele tem a personalidade dele, tem o temperamento dele, e que eu falo que um bebê não é igual ao outro. Eu falo, minha primeira filha é diferente da minha segunda, muito, né? E de personalidade, e é uma coisa que eu observo muito nos bebês, assim. Como pediatra, né, mãe, mas como pediatra, que eu já vi muitos bebês, é muito incrível como eles têm temperamentos únicos. E se você quiser aplicar alguma coisa, às vezes, de sono, de regras num bebê, não vai funcionar para um e vai funcionar para o outro. Não, então, isso que você falou, né, questão de rotina e tudo mais. Entender, quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? E assim, é tudo uma novidade. Então, a gente vai descartando, né? Tô falando assim, eu como mãe, eu lembro que quando eu fiquei grávida, a minha maior ansiedade era, meu Deus, quando esse meu filho chorar, será que eu vou conseguir atender? Será que eu vou saber o que é? Então, eu ia descartando as possibilidades, né? Eu ia descartando. Bom, já dei mamar. Tá de barriga cheia, não é fome. Troquei a fralda sequinha, já rotei, já conseguia rotar. Agora, ficava naquilo. Será que é sono, tal? Porque estava chorando e tentava fazer dormir. Que eu quero chegar no ponto que, assim, os bebês, eles têm um prazinho de validade de sono, né? E que se passa desse prazo de validade do sono, o choro, ele é tão, às vezes, intenso, que muitas mamães acabam achando que é cólica. E aí que eu quero chegar, tirar essa dúvida. O que você me diz sobre a cólica? Faz sentido um bebê recém-nascido ele ter cólica, sim? Ou, às vezes, aquele nível disso, aquele choro que às vezes não para, aquele choro que você acha que está com dor, é aquele choro de sono mesmo, que passou da hora dele, ele não está conseguindo adormecer? Então, pode ser sim, sono, fome. Eu falo assim que hoje a gente costuma dizer assim que tudo que o bebê chora é cólica. Ou antes, né, falava-se muito isso, não, chorou, é cólica mesmo, é da fase. Mas dá para você conseguir separar e identificar. Então, com o tempo, eu acho que a mãe conseguindo observar o seu bebê, e isso é uma das coisas que eu falo também no meu curso, né, que não adianta nada a gente entender as outras coisas e não entender o seu bebê. Tipo, observar as características dele. Então, você vai saber se é fome, se é sono, se é cólica. Mas, geralmente, é um chorinho um pouquinho diferente. A mãe vai perceber que é um choro mais de dor, que o bebê se contorce. É num horário específico do dia, geralmente no fim da tarde. E é o que você faz. A mãe naturalmente faz isso por instinto. Já dei mamar, dormiu, acabou de dormir, não vai é. Fazendo check, né? Vai fazendo check. Não, beleza. É isso, não é. Fralda suja? Não, trocou. Então ela vai vendo isso e vai entendendo o que é. Mas assim, pode mesmo, o bebê que não dorme, um bebê que fica muitas horas sem dormir, ele pode fazer um choro muito
intenso que pode até parecer um choro de dor. Então, é lógico que aí precisa ajudar esse bebezinho a dormir e também ele conseguir fazer as sonequinhas. E uma outra dor, né, que as mamães têm é da amamentação, né? Como que pode, de repente, essa mãe prevenir os possíveis problemas na amamentação? Olha, a amamentação é realmente muito difícil, né? Eu falo que se não fosse assim, né? Todo mundo dava mamar, e era só colocar o bebê no peito e a mágica acontecia. Eu até brinco que tem um jargão meu que eu falo assim, que a amamentação não é só uma boca e um peito, né? Porque se fosse só falar, bebê mama, beleza, boca, peito, acabou, acoplou, deu tudo certo. Mas existe muita dificuldade e eu também faço hoje capacitação para profissionais, né? Eu tenho um curso de amamentação para médicos, para profissionais da saúde e também falo para mães. E imagina, você tem que ter uma capacitação, você tem que ter conhecimento. E contando um pouco de uma experiência, né, de experiências pessoais minhas, a minha primeira filha, eu tive muita dificuldade assim para amamentar. Eu tive muita dor, a minha filha ela tinha aquela língua presa, não sei se vocês já ouviram falar, mas... Teve que cortar o freno? Teve que cortar o freno lingual, tinha uma disfunção oral, que é o que a gente chama de disfunção oral, então ela não mamava bem, Então a pega dela machucou seu peito? Machucava absurdo. Eu tive todos os problemas de amamentação que você imagina. Eu tive mastite, candidíase, Nossa, dor na mamila, assim, até uns 2 meses era dor para amamentar. E eu falo, todo o conhecimento que eu tinha, ainda assim eu tive dificuldades. É óbvio que eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia que era disfunção oral, o freno, ela cortou muito cedo, procurei todos os profissionais, mas ainda assim foi difícil. Eu falo, imagina sem apoio, sem informação. Então, eu acho que eu, com certeza, como profissional e como mãe, né, depois que eu me tornei mãe da minha primeira filha, principalmente, né, que me trouxe todo esse conhecimento na prática, eu pude ter muito mais empatia com as mães e entender, poxa, é isso que você está sentindo, né? E depois de tudo isso que eu passei no consultório, eu falei, eu tinha aquele feeling, não sei porquê, antes da minha primeira nascer, que eu tinha que viver isso, sabe? Que eu ia passar por isso e que eu ia ser um meio de eu conseguir entender o que essas mães passavam. E aí, na minha segunda filha, foi liso, foi tranquilíssimo, assim, que eu pensar assim, nossa, é isso que é amamentar sem dor? Tipo, parece uma massaginha. É o mesmo peito, assim. né? Porque... E eu amamentei muito tempo, né? Então eu tive uma experiência de amamentação que eu amamentei grávida, a minha primeira filha, e ela desmamou depois que a minha outra filha nasceu. Então eu continuei amamentando. Porque ela tem 2 e 7, você falou, a sua mais velha? A mais velha tem 2 anos e 11, mas eu amamentei ela até um pouco... Eu dei uma mamar ainda um pouquinho depois que ela nasceu. A Sara é a mais velha? A Esther. A Esther é mais velha e a Sara é mais novinha, né? Uhum. Quando a Sara nasceu, a Esther ainda mamava. Mamava. E como foi isso? Agora, curiosidade total minha, porque, nossa, É. né? Como que é? Porque eu acho que isso é comum, né? Sim, com os maiores índices de amamentação, as pessoas amamentando mais tempo. Então, hoje a gente vê as mulheres mais conscientizadas, com mais informação. Aí, a amamentação ficou mais prolongada, né? Felizmente. E a minha mais velha, quando eu descobri que eu estava grávida, né? Ela estava com 1 ano e 7 meses. E eu estava amamentando. Eu amamentava 2 a 3 vezes ao dia. Ela já não amamentava mais à noite, nem de madrugada. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, não, então eu preciso começar aí um processo de desmame, uma coisa bem natural, bem tranquila. Aí eu, já depois do almoço, que era no horário da sonequinha, eu tirei o mamar do horário do almoço. Aí de manhã, no café da manhã, né, quando ela acordava, ela mesmo que parou de mamar e falou, eu não quero mais. Olha. E era muito engraçado, porque eu falei, não, filha, mama. Ela, tipo, se jogava pra trás e falava, eu não quero. Eu falei, nossa. Aí você sofreu, né? Nossa, ela não quer. E aí ainda tinha o mamazinho da noite. A minha preocupação maior não era nem dar o mamar pra ela, mas é porque ela precisava dormir com o mamar. Eu dava o mamar e isso fazia parte do ritual de sono. E eu não tinha problemas de, vou continuar amamentando a minha mais velha, mesmo que seja de vez em quando a minha mais nova nascer. Mas a minha preocupação é, poxa, ela precisa do mamar para dormir. E aí eu vou estar com a outra, e aí como é que eu faço? Então, aí eu consegui instituindo... Então, ela, com 1 ano e...
1 ano e 7. 1 ano e 7, ela precisava do peito para adormecer. Aham. Assim, ela fazia parte do ritualzinho dela. Era algo Mas, que... por exemplo, se você um dia à noite, por exemplo, você não estivesse presente, ela conseguia dormir ou era uma dependência que até prejudicava no soninho dela? Não prejudicava. Então, assim, ela mamava antes de dormir, ela dormia a noite inteira. Tá. E eu tenho aquela coisa meio de mãe, né? Meio agarrada, mas eu nunca tinha deixado uma noite sequer ela sem o mamazinho dela, né? Eu falo que da segunda eu já saí várias vezes pra ela dormir. Primeiro filho. Quando você falou assim, nossa, parece que eu militar, total. Eu não Militar. sabia o que era sair à noite. Não levava. Imagina, o segundo já dormia na cadeira do meu lado, escorado, no carrinho. O primeiro, imagina. É berço? Não. Pra que eu vou tirar ele do conforto dele? Porque eu quero me dar o luxo de sair pra jantar? Não, ele vai ficar no berço. Eu vou dormir. Gente, como a gente vai mudando, né? Nossa, mas é bom. Acho que eu falo que, nossa, a gente podia nascer mãe de segunda viagem, sabe? Pois, pra ser mais leve, Porque né? ia ser tão mais leve, mas é isso. São duas maternidades, é muito diferente. Eu falo que as pessoas até perguntavam, né? Eu sei que é um pouquinho diferente, mas falando um pouco de irmãos, né? E acho que isso é legal, porque as pessoas perguntam assim, poxa, qual que é a diferença da Esther, da Sara, né? Da sua mais velha, da sua mais nova? O que você sente de diferença? Eu falo assim, elas são diferentes. São duas crianças, né? Indivíduos únicos e diferentes. Mas eu sou outra mãe. Eu sou diferente. Tipo, a mãe que é a mãe da Esther, né? Só da Esther, é diferente da mãe que eu sou hoje. Sim. E é muito mais leve. Então, o jeito que você encara o segundo faz as coisas serem muito mais leves. E isso deixa mais tranquilo. E por isso que minhas amigas falam, elas ficam, Lari, você não vai ter o terceiro, Lari? Cadê a menininha? Você não vai ter? Eu falo, gente, daí elas falam, Lari, ser mãe de 3 é muito mais fácil que ser mãe de 2. Não é possível. E ser mãe de 4, então? É Não mais é- fácil ainda? Não é possível. Porque eu tenho uma amiga que tem 4. Ela, Lari, é tranquilo, imagina. Eu falo, não, você tá de brincadeira comigo. Ah, os filhos já nascem criado. Já vai criado assim, Imagina ó. na situação cuidando de 4. Mas vai ficando Já mais Mas você fácil. sabe, num podcast a gente fez, até a Fabi compartilhou, né? Ah, foi. Porque com o terceiro, por exemplo, tá lá no sofá. Acho que ela compartilhou isso, a Mia com 6 meses. Quando a Mia ia descer do sofá, ela não era aquela mãe igual do primeiro, que já, ai meu Deus, vai cair. Ela deixava. Então você vai vendo que você já tem uma visão, você já está preparado, você já está mais tranquila, você já é tranquila, você já sabe os riscos que podem acontecer. Então, assim, é uma bebê que ela se desenvolveu muito rápido, de uma forma tão leve, sabe? Ela tem um olhar totalmente diferente, porque ela já passou por 2. Então, realmente, a forma que ela leva a terceira, É muito mais você leve. leva de um jeito tão assim, com menos cobrança. Tudo, né? E assim, e tudo é energia, né? A partir do momento que você tem menos cobrança, você tem menos Desgaste, culpa, né? menos desgaste interno ali, né? Dentro de você, que eu acho que isso reflete energeticamente. Os filhos sentem e acho que fica tudo harmônico, tudo mais Sim. leve, tudo flui, né? Então, por um lado, faz sentido mesmo essa questão de é mais fácil você cuidar de 3, 4 do que de 1 ou 2. Eu não sei, ainda não consegui. Eu até brinquei uma vez, hashtag, né? Quem sabe vem o terceiro, mas eu eu não sei. descarto, não. Eu também não descarto. Eu gosto de ter bastante. Eu sempre penso mais filhos é legal. E aí, às vezes também essa questão de ser mais fácil, que é o que chegou agora também, ele não aprende só com a mãe, ele já aprende observando a outra criança, né? Sim. É, Isso, um estimula o outro, vejo pela né? minha maior também estimulando a Muito, menor. total. É uma delícia. Eu tô falando, meu pequeno, ele não quer mais ser meu bebezinho, que eu falo, vem aqui no colinho, deita aqui. Ele, não, eu sou grande. Eu falo, não quer, porque ele tem o mais velho pra se espelhar. A minha mãe sempre falava assim, meu irmão, eu sou 3 anos mais velha que meu irmão. E meu irmão não perguntava nada pra minha mãe e pro meu pai. Tudo que ele queria saber, ele perguntava pra mim. Eu falava, por que isso? Por que aquilo? A fase Que do legal. porquê, não sei o quê, era comigo. Eu que tinha que dar Mas, conta. ó, Olha só. sabe qual que é a minha estratégia agora? Por exemplo, eu quero que o Henrico coma uma fruta X. Fala pro outro comer. Eu falo, porque o meu mais velho, ele é um ser... O Lourenço, ele é demais, né? Ele é um gentleman. Come. Não, e ele é muito evoluído, assim, a cabeça dele.
filho, vem cá. O Henrico precisa comer uma frutinha agora. Vamos fazer o seguinte, senta aqui do meu lado, vou colocar uma banana aqui pra você, um moranguinho, vou fazer um pratinho de frutas. Você não come um pouquinho? Como, mamãe? Pra ele comer, né? É. Ai, que fofo. Rico, vamos comer a hora da fruta. O Lolo vai comer? Vai, ó, Lolo já tá aqui do lado comendo, ó, né, Lolo? É, ó, Rico, aqui, ó. Aí ele senta, então tá bom. Tudo ele só faz assim. Mas e meu irmão? Tem o espelho, né? Tem Tudo. Então, minha estratégia inspiração não é ali. mais. Henrico, não, Henrico, você tem que fazer. Não, não. Lô, vem cá, Lô, vamos conversar. Lógico. Um diálogo tem que Sim, ser bom pra ele claro. também, né? É. Eu já, mas Uma o Lourenço, troca. ele já fala, ai mãe, deixa eu vou fazer, porque senão o Henrico vai chorar, né? Então deixa, eu vou ceder isso daqui, ele cede até os brinquedos. Que fofo. É, não, é algo assim, porque uma das coisas que eu queria até comentar, pedir o seu ponto de vista é sobre telas também, o que você acha, porque é algo que hoje, o meu de 3, eu tenho um de 3 e um de que vai fazer 8. E algo assim, que eu tiro, assim, a gente pondera, porque hoje quer, mas uma coisa que eu consegui segurar muito até hoje, o meu que vai fazer 8, é videogame, assim, ele ainda não tá naquele mundo do videogame. Mas tá naquela fase de querer vídeos do YouTube o tempo todo, se deixar fica a tarde toda. E não, aí uma das coisas que eu pondero muito, não, tem horário e tal. E aí fica aquela coisa de, eu falo, filho, não, vamos tentar conciliar, né? Porque, falo, não é, senão, imagina, uma hora de um para outro, outra hora é uma hora para uma hora para outra. Se você for ver, imagina quem tem 4 filhos, é 4 horas de tela, né? Se você for ver. Então a gente tenta conciliar. O que você me fala assim sobre telas, por exemplo? Que realmente é algo que é. Eu acho assim, a tela a gente sempre tem que ponderar, né, as recomendações hoje, né? Então, a recomendação da Academia Americana de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que abaixo de 2 anos não tenha nenhum tipo de tela, né? 0 telas. E as pessoas falam assim, nossa, mas 0 telas, isso é utópico, é muito difícil. Mas é um esforço, né? Como é um esforço de que a gente sabe o que é bom para os nossos filhos. Porque não tem como um bebê sentir falta de algo que nunca foi apresentado, Exatamente. Né? Então as mães falam, mas ele fica quietinho, mas ele, enfim, ele desenvolve, ele faz os gestos. Sim, às vezes, realmente, ele vai ter algumas coisas ali, mas nada que a presença humana, né, da mãe, do pai, não seja muito melhor do que as telas. As telas também podem prejudicar em relação à questão do desenvolvimento, a visão, né, que é muito próxima ali do bebê, e não tem a questão da adequação visual. Eles falam até que essa próxima geração vai ser a geração míope, porque é muita tela o tempo todo. Porque assim, é muita tela e pouca atividade externa, né, na natureza. Então, isso também influencia. E a questão do sono. Então, se a gente fala que o sono é uma dor, é uma dificuldade muito grande para as mães, a própria tela, ela emite uma luz que inibe um hormônio, que é a melatonina, o hormônio do sono, que induz o sono. Então, aqui até o recadinho para as mamães, se você quer diminuir, melhorar o sono do seu bebê, diminua a quantidade de telas, porque isso pode estar prejudicando. Mas eu sei que é o equilíbrio, né? Então, sempre com muito cuidado. Em bebezinhos, realmente, eu tento evitar ao máximo, porque eu sei o quanto que é importante esses primeiros anos de vida. Para minha primeira, eu consegui, né? Fui 2 anos aí sem tela. Eles falam que pode usar tela em situações assim de... eu quero fazer um vídeo uma videochamada para vovó. Aí tudo bem, né? Mas aí você tá fazendo interação e tá fazendo uma videochamada. Mas evitar mesmo ficar ali no desenho. Deixar a galinha pintadinha ali cantando. O dia inteiro. Pó. Eu falo, né? Virou a chupeta, virou ali a babá dos Só filhos. come com a então, tela, né? Exato. Então é perigoso. Então, pais... ponderem isso. Aqui, realmente, conselho de uma pediatra que sabe o que está falando e que tem muitos estudos hoje já que mostram que pode ser prejudicial. E eu queria fazer uma pergunta aqui de leiga, né? Que eu não sou mãe. Manda, Quando que é a primeira consulta no pediatra e com que frequência são as consultas, assim, nesse primeiro momento? Esse é um assunto bem interessante. Então, assim, eu falo que o pediatra é uma coisa meio que às vezes as pessoas não sabem, mas o ideal é que a primeira consulta com o pediatra seja no pré-natal, seja antes do bebezinho nascer. Como uma consulta
de rotina, uma consulta de pré-natal. Nessa consulta, você vai conhecer o seu pediatra, vai ver se dá match, né? Se tem empatia, se tem a ver com o seu estilo de maternagem, com aquilo que você espera. Vai ter dicas de amamentação, sono, a falar sobre parto, sobre a recepção do bebê. Então, tem várias coisas que o pediatra vai abordar que é diferente do obstetra, né? E eu acho que aí, nesse caso, tem que ter muita parceria com o obstetra e também a mãe conhecer o pediatra antes do bebê nascer. É muito bom, porque ela já vai receber essas informações antes e vai ajudar muito a não sofrer tanto nos primeiros dias. Então, super importante. Depois, as consultas no primeiro ano de vida, principalmente todo mês, para passar no pediatra. Eu falo que o obstetra, ele passa o bastão, né? Então, na gestação, são muitas consultas com o obstetra, né? Com a médica, e ela vai cuidar da mãe, cuidar do bebezinho. Mas depois que nasce, o pediatra tem um papel fundamental, que é de estar ali com aquela mãe, enxergar o contexto da família, não só do bebê, né? Mas um médico que vai cuidar de todo esse entorno e também da mãe. O pediatra também tem esse olhar para a mãe nesse início, assim, para o puerpério, ou é mais focado na criança mesmo? Olha, o ideal seria que sim, né? Eu falo que lá no consultório eu jamais tenho um olhar só para o bebê. Eu cuido da família, né? Eu olho para a mãe e eu falo, gente, porque essa mãe ela precisa ser vista, né? A mãe, isso é muito importante. ela se anula, a mãe ela esquece dela mesmo no puerpério, né? Que é uma situação, enfim, é um momento muito sensível, muito delicado para a mulher. Tem mulheres que o puerpério ele dura mais tempo, tem mulheres que nessa fase de puerpério tão intenso acabam entrando numa depressão pós-parto, e se não é uma depressão pós-parto, é um blues puerperal, que é aquela tristeza, né, que chora muito, mas se avançar, se isso passar aí de 6 semanas, é depressão perinatal, já é considerado depressão perinatal. E eu vejo muitas mães, e aí que a gente também, de novo, eu quero fazer um recadinho bem importante para vocês, eu vejo muitas mães que deixam passar, às vezes, isso, não procuram ajuda, não conseguem falar sobre aquilo que estão sentindo e sofrem. E isso acaba repercutindo no bebê. Então, é um bebê que dorme, que chora muito. Eles sentem tudo, né? Sentem. É um bebê que chora muito, é um bebê que tem muita dificuldade de sono, é um bebê que, às vezes, a mãe tem uma visão que ele está dando, entre aspas, né, muito trabalho, que está sendo muito pesado. Sabe aquele puerpério que às vezes o fardo é muito pesado? Você vê aquela mulher que passou um puerpério que ela fala assim, nossa, não quero nem lembrar. Provavelmente ela passou por uma fase muito difícil. Pode ter sido por falta de rede de apoio, pode ter sido por várias coisas. Mas essa mãe precisa ser vista. Não só pelo médico, que eu falo que é essencial que o pediatra tenha esse olhar. Infelizmente, nem todos têm esse olhar, mas seria o ideal aqui. Mas também quem está em torno. Né? O companheiro, as amigas, enfim, quem está ali fazendo essa rede de apoio para essa mãe se sentir bem nesse momento que ela precisa. Sem julgamento, né? Sem ela se sentir culpada, mas sempre dando condições para que ela cuide do seu bebê, para que ela se sinta segura, para que ela se sinta capaz de cuidar. Porque as mães sentem muita insegurança hoje, né? E existe muito julgamento, às vezes até de outras mães, enfim. É uma situação difícil, né? Às vezes as mães julgam outras mães e às vezes dão opiniões e palpites que acabam machucando essa mãe também. Então é difícil, a gente tem que ter muito carinho. Tem que ter esse olhar, né? Esse acolhimento. Muito. Para a família que está ali buscando. Porque, assim, é aquilo que você falou. Ela tem que sentir a confiança, né? A partir do momento que ela sente que ela está sendo acolhida pela pediatra, que vai cuidar do bebê dela, mas também está sendo acolhida por ela, né? Isso é muito importante, porque a maternidade, ela é solitária. Sim. E quando você descobre que você está grávida, a cabeça já fica aquela mistura de sentimentos, de pensamentos, de dúvidas, que você fala, meu Deus, né? E agora? Como vai ser? Então, o que e assim, é você esperar e vivenciar, lógico. Você tem que procurar ajuda, procurar informações e tudo mais, buscar uma rede de apoio, mas é muito importante você ter os profissionais onde você se identifica, pode contar. Porque imagina, ainda mais seu filho nasceu
tá ali chorando, que foi o que eu falei, você vai fazendo o check, vai descartando as possibilidades. Se você não sente confiança no pediatra que você escolheu pro seu filho, de tá 3 horas da manhã, lógico, não tô indicando. Não, Lari, não fala pra me ligar 3 horas da manhã, poxa. Mas acontece, não acontece, doutora? Acontece. E assim, Sim, faz parte, né, da nossa profissão. Exato. E se ela não se sente confortável, tá errado. Tem que procurar um profissional que ela sente que, nossa, lógico, não vai deixar não vai trocar o pediatra, porque não já teve às 3 horas da manhã. Também pode ser que esteja dormindo, obviamente, mas em alguma emergência. Mas assim, sentir acolhida por aquele profissional, né? Sentir que vai ter aquele retorno, vai ter aquela parceria, né? Na hora que mais precisa. Que eu acho que naquele momento que o bebê tá lá desesperado e que a mãe tá lá desesperada e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? O que eu vou fazer agora? É desesperador. Gente, essa voz ainda não tá terrível. Ainda não passei por isso. Eu falo que eu tô sem voz, a minha mente nem consegue... Meu pensamento nem flui direito. Tô forçando tanto pra falar. Manda, Cami, mais uma. Como que né? Quais são esses primeiros cuidados com o bebê, né? O recém-nascido? Como que são esses primeiros cuidados? Olha, eu falo que a gente precisa entender como que o bebezinho ali flui, né? Em relação ao cuidado da maternidade. Então, o bebê nasceu... O que a gente precisa saber? Eu falo que a gente precisa sobreviver o primeiro mês, né? Os pais precisam sobreviver o primeiro mês e saber fazer as coisas. Mas, principalmente, ter confiança que eles vão conseguir, né? E aí alguém vai lá, a questão do banho, então vai ensinar o primeiro banho, o cuidado com o coto umbilical. O primeiro banho, geralmente, é em casa? Os pais fazem ou é ainda na maternidade? Isso depende muito. Depende muito. Hoje a gente tá falando muito mais de humanização, do parto. Ai, doutora, eu demorei 3 dias para dar o primeiro banho. Então, exatamente. De você esperar o bebê ter um tempinho. Então, não ter pressa. E tá tudo bem, né? Porque às vezes quem tá ouvindo fala assim, nossa, que porca, que mãe porca. Não, tá tudo bem. Inclusive... É importante falar, que eu tô tentando falar o menos possível. Mas explica que normal, né? Principalmente o que aconteceu, né? Hoje, o que é preconizado? Que a gente espere pelo menos 24 horas que o bebê tome banho. Porque existe como se fosse um creminho, né? Que chama vernix, que o bebê, quando nasce, ele nasce recoberto desse vernix. Parece um requeijãozinho. Não sei se vocês já viram um bebê recém-nascido que tá com aquela pasta que parece um requeijão. É uma proteção, né? Esse vernix, ele é uma proteção, ele é um creme que tem propriedades antibacterianas, ele faz uma manta térmica, então ele protege o bebê de perder calor para o meio. Tem até estudos que mostram que ele tem algumas ações muito importantes, né? Tanto de proteção, imunidade, para o bebê naquele primeiro momento. E se você dá banho no bebê, quando nasce, você já está tirando esse creme, que é um creme protetor. Então, pelo menos 24 horas esperar esse banho. E até mais, assim, não precisa ter pressa. Eu falo que na minha primeira, eu, entre aspas, deixei dar banho na maternidade, né? Eu tive 2 partos normais, foram no hospital, mas eu até falei, tá, pode dar banho na maternidade. Mas na minha segunda, eu falei, não vai dar banho, não precisa. Aí eu dei só em casa, foi com 3 dias também. O meu não tem pressa, 3, né? porque no terceiro dia eu fui pra casa. Sim, e é isso. Então, você pode também fazer o banho no balde, banho no furô. É bem gostosinho. Nossa, assim. Eu lembro pra mim que o maior desafio pra mim foi dar o banho. O bebê é todo molinho, né? A gente fica assim, esse negócio parece que vai quebrar. Não parece piada, mas era... O Lorenzo, meu primeiro, imagina. Era a banheira, aquela banheira tradicional. Meu pai na cabeça. O meu marido nos pés e eu no meio. Não, parece 3 piada. pessoas. 3 pessoas para dar um banho num bebê de 53 centímetros. Não, porque o vô era coruja, o pai queria participar e a mãe tinha que... Poxa, eu tenho que dar o banho no filho. Olha só. Não, foi o maior desafio para mim, foi o banho. Aí depois, fui tomando jeito. Aí meu marido, ele queria um momento, né? Porque, assim, a mãe tem mais o contato ali na hora da amamentação. Aí ele falou, poxa... Eu vou querer começar a dar o banho. Aí ele entrava no banho embaixo do chuveiro mesmo. Então era o momento dele. Legal. Isso foi ótimo pra mim, porque eu era 0.
assim, E zero você- habilidade para banho. E você falou algo interessante, né? Que é a questão do banho de chuveiro. Então, tem aquela coisa de, tem que ser banheira. Não necessariamente, você pode dar o banho de chuveiro no bebê recém-nascido. Claro, desde que você tenha segurança, segure bem o bebezinho, né? Não enche ele de sabão, não precisa. Porque senão ele vai virar um sabonetinho, né? E aí, o risco dele, né, de escorregar. Então, sempre tomar muito cuidado, mas ter segurança para isso. E colocar o pai ali, né? Colocar o companheiro para participar, porque isso faz com que ele também se conecte. Eu falo que a conexão com a mãe é mais até natural, é mais instintiva, né? O bebê já nasce, foi lá, nasceu de você, você gestou, aí vai mamar, tudo, mas pro pai, às vezes ele fica ali meio, como é que eu faço? Às vezes inseguro. Isso pode ser interpretado como, não quero participar, mas às vezes é até insegurança. Então, deixar, né, o pai participar desse momento. Eu até aconselho sempre os meus pacientes. Aqui fica a dica para vocês de deixar o pai participar desse momento do banho, que é muito bom. Como eu tinha dificuldade na banheira, uma vez eu fui entrar no banho. Mas ele queria, porque assim, encheram. Aí queria mamar. E aí, não, e o medo de escorregar, porque assim, você segura, por mais que você está segurando, você pega o sabonetinho e vai ensaboar. Mas, gente, a pele do bebê, com o sabonete, ele é outro sabonete, ele é algo que desliza. Então, assim, eu zero. Eu falo, não, então eu vou fazer só um banho tcheco nele até meu marido chegar e dar o banho mesmo. Porque não dá. É legal falar, porque o homem, ele tem o pelo no corpo, né? Mas não é verdade? É diferente. É diferente, não sei. Meu marido catava sempre nos dois, tanto no Henrico quanto no Lorenzo, uma facilidade. E eu falava assim, nossa, quando eu peguei, não foi assim, Sente. não. Aí depois falei assim, porque eu tenho pelo aqui, eu acho que por isso, né? Não sei, no peitoral aqui. Então ele sempre apoiou aqui no braço, muito Uma pelo. cobertinha. Mas porque a mãe, você Dá pega uma o pelo do braço resistência do maior. homem. O pelo, tudo bem que Sim, tem homem que sim. às vezes corta, mas é diferente. A mulher não tem tanto pelo quanto o homem. E por isso que eu acho que ele não escorregava tanto, porque no meu não dava. Sério. Aí queria mamar no meio. Falei, não, meu amor, é a hora do banho, não é hora de Não é mamar. hora de mamar. E fica uma pergunta sempre que as pessoas me fazem, né, com relação ao banho de chuveiro, que, mas não vai cair água no ouvido, não sei o quê. Isso eu tenho certeza que vocês devem estar pensando agora. Isso não tem essa preocupação. Então, assim, vai molhar um pouquinho por fora? Vai, mas, tipo, é banho de chuveiro, né? Tá caindo de assim. Também é algo rápido, né? Pra você Algo deixar o bebê. rápido. Você só vai colocar o bebê pra Sim, tirar aí você o pode, sabãozinho. tipo, na hora que for molhar o cabelinho, né, deixar cair água um pouquinho no cabelo. Mas não tem problema, gente, a orelha não é um negócio sagrado, assim. Até porque, gente, o bebê estava onde quando estava na barriga da mãe? Tava cheio de água, né? Mergulhado Líquido. no líquido amniótico dentro ali da barriguinha da mamãe. Então, não tem problema, tá? Fiquem tranquilos, pode fazer. Não vai, sei lá, prejudicar o ouvido, aquelas coisas todas que a gente fica com medo, né? E pra gente encerrar nosso bate-papo, a gente queria saber uma dica que você pode, ou algumas dicas que você pode dar pra essas mamães aí de primeira viagem. Olha, a primeira coisa, como eu falei pra vocês, é informação, né? Se informem, estudem, gente, porque a gente estuda para faculdade, a gente estuda para o nosso trabalho, a gente faz MBA, mestrado, doutorado, mas muitas vezes a gente não estuda ou não lê a respeito, não se informa sobre a maternidade, sobre cuidar dos filhos. E não tem coisa mais importante, eu diria, e mais preciosa que isso, né? E não só porque é importante e tal, mas isso vai também te trazer mais leveza, isso vai fazer com que você realmente consiga maternar e encontrar a sua forma única, que é sua. As coisas, né, as teorias, elas vão trazer muita informação para você, mas no fim, o seu maternar é único, né? Então, eu sempre falo para as mães, não deixe de ser você, cuide de você também, como mãe, olha para você, quem você é, não esqueça de, né, olhar para você como uma pessoa que também precisa ser cuidada, e aproveite cada momento com seus filhos, né? E por mais que às vezes a gente fala, e eu falo sobre isso nos meus cursos, dou todas as ferramentas, às vezes uma coisa ou outra vai sair do controle, vai sair da forma como você gostaria, talvez não vai ser perfeito, mas
você é a melhor mãe, pai para o seu filho. Que você poderia ser, né? Que você poderia ser e tá tudo bem. Né? Mas eu não quero encerrar agora, não. Quero fazer mais uma pergunta. Então... Então tá bom, vamos fazer mais. Não, é uma curiosidade assim, porque você é mamãe de 2, né? E qual, assim, você tem toda... Você é médica, tudo mais, pediatra, voltado a crianças. E qual é o seu maior desafio como mãe, tendo conhecimento da medicina? E porque, assim, você tem o conhecimento, mas você tá na prática ali também, né? Como mamãe e tudo mais. Qual é o seu maior desafio? Olha, eu acho que o maior desafio mesmo é a gente conseguir enxergar os nossos filhos como pessoas únicas, tentar desvincular, né, no caso do fato de eu ser pediatra, que o meu conhecimento atrapalhe até o que, essa que é a minha que eles curiosidade, são, sabe? Então, o que eu sempre tento fazer com elas é: vocês são únicas, vocês são indivíduos únicos, né? Pessoas únicas que vão aí ser legado, eu falo que são legado para a próxima geração, vão voar, né? A gente quer que os nossos filhos, eles sejam realizados, conquistem coisas. Então, eu construo isso, né? A minha maternidade baseada nessa questão de eu querer que meus filhos tenham, né? Minhas filhas, no caso, meninas, tenham autonomia, tenham independência, mas também elas saibam quem elas são, né? Tenham essa identidade própria e, enfim, consigam aí voar e sonhar e realizar os sonhos delas. O desafio, eu acho que é realmente conseguir equilibrar a maternidade e não cobrar tanto de mim, porque, poxa, você é pediatra, não sei o quê. E as mães, no geral, se cobram muito, né? A gente tem a culpa, né? A famosa culpa, e a gente se cobra, mas se cobrar menos, né? Então, acho que o meu desafio hoje é me cobrar menos, tentar fazer com que a maternidade seja mais leve, apesar do conhecimento que eu tenho, e, ao mesmo tempo, impulsionar minhas filhas. Assim. Ai, que legal. E você mesmo que examina elas, ou elas têm uma outra pediatra? Como que é isso? Não, elas têm. Eu falo que não é bom, até, assim, obviamente que eu consigo fazer uma validação técnica ali de muitas coisas, né? Se minha filha tem febre, e ela estava com febre esses dias, eu não é na primeira febre que eu vou falar com o pediatra, vou me desesperar. Porque você, no seu ponto de vista, você deixa ficar com febre até... Porque febre é algo que muitas mães se desesperam, né, doutora? E, no meu ponto de vista, a febre ela é boa, né? É bom deixar a febre vir, porque é um sinal que o corpo tá reagindo ali. Tô certa ou tô errada? Pode me corrigir. A febre é um sintoma, né? Ela não significa isoladamente algo. Ela mostra que tem alguma coisa ali. Então, não digo que ela é boa no sentido assim, eu digo assim, que é bom deixar a febre, não já cortar a febre de cara, né? Sim, sim. Então, assim, a febre vai ser um sintoma de ter alguma coisa. Você não precisa medicar a febre pela febre em si, né? Então, eu vou dar remédio porque tá com febre, sabe aquele desespero? Tem que abaixar. Não, porque se a criança tá prostrada, se a criança tá ali caidinha, aí você medica, né? Então, eu oriento os pacientes. Pode tomar o remédio para que ela não fique se sentindo tão mal, né? Com dor, caidinha. E aí, sim, a gente pode medicar a febre. Mas o corpo, numa situação de febre, né? Que a criança está com febre, ele está reagindo, como você falou. Você tem um alerta aí de todo o sistema imunológico, né? Que é o nosso sistema de defesa para combater a doença. Então, faz parte também. E voltando pro... Vou pegando um gancho e já vou, febre, o que você acha? Mas que nem você falou, quando minhas filhas estão com febre, já não entra em contato com o pediatra. Então, você tem o pediatra delas, que faz as consultas e tudo mais. E que se acontece alguma coisa, você já consegue observar e você pede algum conselho para alguma amiga, pediatra delas, ou você já sabe como conduzir a situação? Eu digo porque você é mãe e pediatra também, né? Sim, assim, eu passo como pediatra, né? Até recentemente eu vou marcar também a consulta das meninas. Mas eu acho que é uma relação muito mais de parceria, assim, sabe? Uma troca. E também é um pouco o que eu faço com os meus pacientes, porque hoje a gente não tem uma hierarquia, né? Pensando até nessa medicina muito mais humanizada que a gente pratica hoje, que não é assim, eu sou dona da verdade, você vai ter que me ouvir, vai ter que acatar tudo que eu vou falar.
Não, né? Porque talvez antigamente, né? Não tanto tempo assim, mas as pessoas eram assim, o pediatra falava era lei e acabou, né? Mas hoje eu vejo como uma parceria. Então, eu falo com a mãe, falo, olha, a minha orientação é essa, tem essa opção, ó, a gente tem esses caminhos para seguir, o que você acha? Então, sempre é uma troca. E com a pediatra, mais ainda, vai ter uma parceria muito maior, porque eu sou pediatra, eu falo, eu tô achando que é isso, o que você acha? Eu queria a sua opinião, o que você acha de determinada situação, né, aqui eu tenho que fazer algo. Então, ao mesmo tempo, obviamente, eu tenho esse olhar, mas eu sempre peço ali uma ajuda, porque a gente, quando é mãe, acaba também tendo um pouco de viés, né? Então, nossos filhos ali, a gente não consegue fazer o raciocínio clínico exatamente claro, porque a gente é mãe. Então, a gente vai pensar como mãe também. Sim. E como você concilia? Pensar Porque como mãe. você é mãe de 2 pequenas, você pediatra, consultora de amamentação, especialista em sono. Então, assim, você tem um know-how incrível aí, né? Você descomplica realmente a vida da família, né? Não digo da mãe, porque reflete para a família. De tudo. Como você concilia, assim, digo agora, perguntando pessoalmente, um lado pessoal seu. Você tem uma rede de apoio? Como que você dá conta? Não, total, assim, a rede de apoio é extremamente importante. Inclusive, esses dias, a minha babá, né, que cuida das meninas, ficou doente. Eu falei, gente, como que perrengue, né? É difícil mesmo no dia a dia. Aí eu fiquei pensando, gente, como que essas mães, né, que tem mais de um filho, ou tem um filho e dá conta de trabalhar, de fazer as coisas. Mas, obviamente, a gente tem, né, tem uma rede de apoio, tem meu marido, tenho essa pessoa que me ajuda bastante. E, enfim, aí meu suporte. E a gente saber também que eu gosto, né, de realizar coisas, algumas coisas eu consigo já fazer de casa, os cursos, né? Então, tentando realmente descomplicar, mostrando o dia a dia, que não é fácil também, mas que pode ser leve, pode ser mais descomplicado também. Fala um pouquinho dos seus cursos, que eu comentei. Então, hoje, né, hoje eu tenho Pediatria Descomplicada, que tem alguns cursos. Então, hoje eu tenho o curso de introdução alimentar, de amamentação, de sono. Então, eu falo muito sobre sono e dou todos os aspectos de como melhorar o sono do bebê. E de desenvolvimento. Então, eu falo do desenvolvimento mês a mês, sobre os saltos de desenvolvimento, que isso daria também só um podcast só disso. Das fases que o bebê passa, tudo que o desenvolvimento da criança tem, que eu sou apaixonada. Nossa, a gente vai ter muito podcast para vai. E eu tenho também um curso sobre desmame, né? Que até você falou. Isso é muito legal, porque assim... É punk, né? É fácil. punk, porque... Uma coisa é o bebê ali, você precisa... São duas situações, né? A necessidade de você ter que desmamar por N motivos e quando o bebê não quer mais. São dois sofrimentos ali, né? Que você fala, meu Deus, como eu vou lidar com isso? Como lidar, né? Como fazer? E eu até falo no curso de desmame que não é, obviamente, para incentivar o desmame, né? O desmame precoce. Mas entendendo que a amamentação ela é um ciclo. E que tudo que tem um começo, ela vai ter ali a sua jornada, a sua caminhada, e ela também vai partir para um final, né? Nenhuma criança, nenhuma adulto, nenhum bebê mama para sempre. E, às vezes, é muito importante o começo, então por isso que eu tenho o curso de amamentação, que fala sobre o começo, como que apega o posicionamento no peito, como que como que eu lido com as dores, com as dificuldades, para que profissional que eu devo recorrer. Mas, no final, a mãe também está cansada, exausta. Muitas vezes ela entende que aquele momento ali, para ela, chegou ao fim. Mas ela não sabe como encerrar, né? Então, às vezes, eu vejo crianças, né? Já de 2, 3 anos, que as mães não fazem ideia. Ou vai vir o segundinho, né? O próximo filho, elas também precisam de orientação. E na época, né? Quando eu gravei esse curso e fiz o curso, as mães me pediam, fala sobre isso, fala sobre isso. E eu falei, gente, não tinha ninguém que falasse sobre o desmame num curso e explicasse mesmo como fazer de uma maneira gentil, sabe? Não é... E o que as mães fazem? Elas não têm a quem recorrer, não têm informação. Aí
ai, some por uns dias. Aí tem a outra que fala para botar pimenta no peito. Meu Deus! Aí outra fala para, enfim, viajar. Então, tem N situações. Se você puder dar uma dica Claro. sobre desmame, qual a dica que você daria para essa mãe que está desmamando? Olha, a dica é uma dica boa, vamos pensar aqui. Tem muitas, mas assim, a primeira dica é não dá para você desmamar, às vezes as mães querem desmamar abruptamente. Então, não tente a desmamar abruptamente. Assim, é óbvio que existem inúmeras situações, né? Às vezes situações médicas que a mãe precisa tomar algum remédio, fazer um tratamento que não é compatível. Dá para ser feito, é um pouco mais sofrido, talvez sim. Mas o ideal é que se você está num processo de desmame, não deixa chegar no seu limite, primeiro. A mãe deixa chegar no limite, aí ela fala assim, pronto, não quero mais, não aguento mais, aí acabou. Então, não espere chegar nisso para você começar um processo de desmame. E não queira desmamar da noite abruptamente sem antes fazer alguns ajustes de rotina durante o dia. Porque o bebezinho, a criança, ele não vai entender o que está acontecendo. Às vezes, porque o que acontece? As mães à noite ficam muito cansadas. Às vezes é uma criança, um bebê que acorda muito. E precisa estruturar várias coisas antes do desmame acontecer. Então eu falo para as mães, se você desmama seu bebê, né, sua criança maior, você desmama. Você não vai fazer ele dormir melhor, você não vai fazer ele comer melhor, sabe aquela coisa? Ah, importante. Você vai desmamar e talvez se você fizer um desmame precoce, um desmame desnecessário, você vai desmamar aquele bebê, ele vai continuar acordando e ele não vai comer bem. Então, precisa olhar o entorno. Então, é esse olhar, né, como pediatra, médica, além de mãe, que eu trago nesse curso. E, enfim, também tive a experiência com as minhas filhas, né? A mais velha, que desmamou. Fiz amamentação em tandem, lactogestação, tudo que vocês têm direito. E os cursos, doutora, encontram todos no seu Instagram? Isso, assim, tem no meu site, tem o pediatridescomplicada.com.br, o blog. Tem os links lá no meu Instagram, que é o @pediatridescomplicada. E a minha rede social, que é o o YouTube, que é o Pediatria Descomplicada com a doutora Kelly. Ah, eu amei. Quero agradecer, legal. doutora. A gente vai marcar muito mais conteúdos, porque assim, olha o tanto de conteúdo que você tem aqui para agregar. Muita coisa para falar. Para as nossas mamães, famílias, enfim. E quero agradecer também a Camis, minha porta-voz. Quero pedir desculpas aí para todo mundo, que tá difícil para mim, mas eu não podia desmarcar. Porque, gente, são conteúdos incríveis. Com certeza. E eu falei, não, vamos lá, Camis. Vamos dar um jeito. Não, Falei, vamos. vai ser ótimo e vou voltar outras vezes, vai ser incrível. Tô aqui para trazer informações, agregar para vocês, agregar aí para as mães. Eu falo que isso também faz parte da minha missão aqui, né? Meu propósito, minha missão no mundo. Isso é o mais bonito. Quando a gente está dentro do nosso propósito, da nossa missão, dá para ver nos seus olhos como brilha, como você é apaixonada, sabe? Não só pela pediatria, quando você fala do sono, da amamentação, então dá para ver o carinho, o amor, o acolhimento. E dá para ver no seu trabalho, pela rede social, o tanto que você compartilha, né? As dicas e tudo mais. Eu acho que isso é maravilhoso e, sem dúvidas, faremos muito mais podcasts aqui para trazer conteúdo para esse pessoal. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Muito mais obrigada. Um Real Mommy. Compartilhem, curta, deixe seus comentários e até a próxima. Um beijo.